bom dia para todos. Obrigado pelo convite, obrigado por poder estar aqui colhendo tanto aprendizado. É uma honra estar em meio a tantos nomes e sempre participar dos eventos do Top de Gestão. Zé, que responsabilidade, né, cara? Quanta gente boa, quanto conhecimento, quanta palestra. E olha que coisa interessante, né? Quanta soma, quanta gente com o coração aberto de compartilhar as suas informações, o seu conhecimento. Isso deixa a gente muito feliz, meu irmão. Você sabe que o maior presente é a gente poder aprender e a maior dádiva é a gente poder ensinar. Compartilhar aprendizado hoje em dia é muito importante, principalmente nesse mundo 6.0, que ele é muito rápido, ele se movimenta muito, ele é muito dinâmico, ele pivota o tempo inteiro. Nós precisamos nos comunicar, trocar experiências, ensinar e aprender literalmente o tempo todo. E estar num evento como esse de hoje, com tantas pessoas de altíssima densidade, tem me gerado tantos insights, tantas ideias, tantas reflexões. Eu acho que não deve ser diferente para muita gente que está aprendendo aqui. E à medida que a gente vai ficando velho, a gente vai descobrindo, não sei nada, tenho que aprender mais. Marçal. É o lifelong learning, né? Então, assim, a maturidade que eu tenho é a maturidade para o hoje, né? Não é a maturidade do amanhã, né? A sabedoria que eu tenho é para o agora, não é para daqui 10 minutos. Isso que é legal. E eu digo sempre que as pessoas que não evoluem, né? Elas já estão, a partir do momento que você decide assim, eu não quero aprender isso, já começou a involução, né? Isso aí. E a gente está tão preocupado com o processo de involução e se esquece de fazer, às vezes, o básico, que é entrar numa rede como essa, se conectar e... Gente, eu estou aqui para ouvir, né? Você estava falando com um instrutor de gestão financeira, ele está me dando algumas dicas aí para os 60 anos, como é que eu vou chegar bem nos 60 anos financeiramente, né? E eu falei, cara, tem alguns conceitos da gestão financeira que ainda são escuros para mim, né? Ele falou assim, você quer ter uma aula de gestão financeira aí de uns 30 módulos, de 1 hora cada um? Eu falei, cara, pode marcar, eu quero aprender tudo sobre isso, eu vou desligar meu celular, eu vou aprender. Por quê? Porque senão eu já estou em evolução. Eu não chego nos 60 anos com a independência financeira que a gente tanto sonha, né? Então eu quero aprender o tempo todo e é por isso que a gente está aqui hoje nesse grande evento. Novos talentos. Eu sinto, Marcelo, eu sinto. E os ativos do futuro. Zé, a gente vai passar a bola para você. Agora é você. Eu queria só fazer um último comentário, assim, eu sou super fã do Marçal, e o Marçal, ele me gera provocações muito positivas, ele faz com que a minha cabeça saia da caixinha. E me dá a impressão, às vezes, que o nosso tanque de combustível, ele está cada vez menor. A nossa autonomia é cada vez menor. Então, aquilo que a gente aprende, absorve em termos de conteúdo para poder gerir, empreender, fazer, está tendo uma autonomia menor, está durando cada vez menos. E para reabastecer, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso ouvir o outro, eu preciso buscar referências, eu preciso me atualizar. Não é mais aquilo que eu aprendi há 30 anos na faculdade está valendo hoje. Eu tenho que estar me atualizando o tempo inteiro, com nível de dinâmica de soft skills e hard skills, que se você perder um dia, você se atropela. Então é provável, quando você estiver na última aula, Marçal, a primeira já pode estar obsoleta. E tem que se atualizar o tempo inteiro. Isso aconteceu no livro. Não tenha dúvida. Escrevi em 100 dias, contei histórias que ao longo do caminho, você vai contar uma delas, que se transformou totalmente. Eu vou deixar vocês... Dúvida. Vamos nessa. Primeiro foi uma honra ter participado do Mundo 6.0 e ter contado algumas histórias minhas e do grupo que eu estou fazendo parte nesse momento. E, inclusive, nós lançamos o livro em dezembro. Alguns meses antes, nós demos algumas entrevistas para o livro e soltamos alguns spoilers. E que todos se materializaram. Nós falamos que íamos lançar um banco, tá aí o banco, viramos instituição financeira, falamos que íamos lançar várias empresas, lançamos. Aquele projeto de aposentadoria do fundador realmente não vai acontecer. Ele se sente um jovem startupeiro. Ficou conosco da live de lançamento, o José Sartor. O Elcio José Sartor, ele é um jovem startupeiro, inquieto, cheio de novos insights, de novas ideias, ele se reinventou. Ele hoje é o nosso cara da inovação, porque ele inovou 32 anos.
Então, nós criamos um ambiente conjunto de estímulos, de insights, de inovação, de ideias, de fazer rápido, de agir rápido, de pensar objetivamente, e isso tem funcionado muito. E aí, emenda com a fala que eu tenho agora, que são os jovens talentos do futuro e a governança. A casa é de vocês, tá? Muito obrigado. Com você, então, até nos próximos 30 minutinhos. E você pode chamar os seus meninos também. A qualquer momento, chama a gente. Você que está nos acompanhando, está gostando do evento, compartilhe nas suas redes. Isso aí, eu vou chamar eles. Eu só quero dar um contexto aqui para vocês, né? Eu sou José Manuel Barbosa, tenho 52 anos, estou no mercado de trabalho já há mais de 35 anos, e eu comecei lá atrás. Um dos principais trabalhos foi o start da operação da Telecom Itália no Brasil. Eu trabalhava no Olivetti, que foi a empresa que comprou a Telecom Itália. Ajudei a fazer o start da empresa no Brasil. O CNPJ da Olivetti hoje é o CNPJ da Telecom Itália, tem muita história. Comecei fortemente a minha carreira em M&A. Vim para uma startup da Intel em Curitiba. Depois disso, fui para a DataSul, que fizemos o IPO e se tornou TOTUS. Desde então, trabalhei muito fortemente em relacionamento corporativo, internacionalização de empresas, abrir operações fora, abrir filiais, fechar, abrir micronegócios, startups, novas unidades de negócio, sempre com foco em crescimento e absolutamente generalista. Então, a gente acaba entendendo que boa parte da experiência que eu tive lá atrás, hoje não serve mais, porque o novo normal veio para ficar. E se a gente observar, e olhando nesses meus 35 anos de carteira assinada, porque já comecei bem mais cedo, né? Trabalhei em balcão de padaria, balcão de loja, a gente, tem que se virar, né? E pedalar. A gente vive ciclos constantes no mundo dos negócios, no mundo empresarial e até na nossa própria economia, né? Então nós temos ciclos de crises financeiras, crises econômicas, crises climáticas, crises sanitárias, e a gente vai se reinventando, e se a gente fizer aí uma reflexão das décadas anteriores, os mais velhos vão perceber que a gente teve que se reinventar várias vezes. E esse novo normal agora, para mim, teve uma diferença muito significativa em relação a outros, em função do home office. Agora as pessoas começaram a enxergar o outro, entendendo que o outro tem família, que o outro tem um filho, que o outro tem... Eu estou na casa do meu sobrinho aqui, que daqui a pouco o sobrinho... Vitor, depois vem aqui, que a criança passa no meio da live, no meio da conversa, a família está junto, a gente está conversando, passa alguém... A rotina se mistura com o dia a dia do trabalho e isso agora é aceitável. A tolerância para isso mudou. Então, há mais empatia, eu entendo mais o outro do outro lado. A gente vai ter muitos mais outros ciclos, mas todos têm início, meio e fim. Você pode escolher passar o ciclo sofrendo, lamentando ou aprendendo. Eu vivo dizendo a frase do Nelson Mandela, está lá no meu speech do livro, né? Que ele dizia... Eu nunca perco. Ou eu venço, ou eu aprendo. Todo mundo que me conhece ouve essa frase, porque ela é fantástica. Então, poxa, vem aí mais um aprendizado que nos molda. Nós somos hoje a soma de tudo que nós vivemos, experimentamos, aprendemos, erramos e aí por diante. Depois que eu saí do mundo corporativo como empregado, eu fui empreender. E aí eu tive negócios, tive agências de marketing, agências digitais, a primeira grande agência de marketing digital do Paraná foi minha. Focamos fortemente em endomarketing, com foco em comportamento organizacional, gestão de mudança, gestão de cultura, bem no início. Hoje isso já está pop, mas isso foi bem no início. E foi ali que eu aprendi a trabalhar com gente, entendendo as diferenças, e eu fiz um grande estudo das gerações. Na época se falava muito dos millennials, que era quando eles estavam entrando no mercado de trabalho, já ascendendo as lideranças, isso 2011, 2012. Atendi empresas que vocês devem conhecer, atendi Volvo em toda a América Latina, Caterpillar, Massey Ferguson, New Holland, HSBC, BMW, GVT, Telefônica, e vai aí por diante. E aí começou a minha carreira como mentor e coach, porque nós tínhamos que fazer uma transformação de comportamento na organização como um todo, que era bottom-up, mas lá no topo da empresa, eu tinha que explicar para um gestor que era um baby boomer ou um geração X, como é que ele lidava agora com o novo funcionário que era uma geração Y. Então a gente começava a fazer a ressignificação de como deveria ser o tratamento. E aí a gente foi aprendendo, eu principalmente, como lidar
com diferentes pessoas. Hoje eu estou numa jovem startup de 32 anos, que eu já acompanho há mais ou menos 15 anos, e aí agora em tempo integral faço parte dessa empresa, vim para fazer a sucessão do fundador para um membro da família. Eu comecei o processo de aquecimento. Na hora de fazer a sucessão mesmo, vai entrar o nosso amigo José D'Amigo Neto, que é especialista em empresas familiares e em processos de sucessão. Então, estou preparando a turma no primeiro momento. Então, o sucessor, ele é jovem, daqui a pouco vai aparecer aqui, vai dar um oi para vocês, e faz parte do nosso programa de trainees. Nós criamos um programa de trainees que hoje tem 4 pessoas. Eu vou falar rapidamente sobre o programa de trainees. Esse programa de trainees tem alguns objetivos em especial. Eu vou falar algumas coisas, mas eu quero que eles falem. E ontem até fiz um aquecimento com eles perguntaram, Zé, mas o que a gente fala? Eu disse a verdade. Digam como é de verdade. O que vocês ainda não entenderam, o que vocês ainda têm de dúvida, o que vocês já aprenderam, quais são as ansiedades de vocês. E a gente está nesse momento fazendo um job rotation com todos eles. Então, eles precisam ser generalistas, precisam passar por várias áreas, passar por vários perrengues. E eu estou fazendo isso, porque agora eu estou tocando um banco, nunca fui de mercado financeiro, estou me sentindo Matrix, sabe quando a gente espeta aquele negócio na nuca e dá aquele download de conhecimento e o olho vira? Estou participando, eu sou membro do BGC, participo de um comitê de mercado financeiro, estou lá com os dinossauros dos bancos, estou aprendendo, lendo todo dia, temos um partner dentro da nossa empresa que é CVM, que é responsável por regulação, um outro sócio que é autorregulador. Então o nível de aprendizado que está entrando na minha cabeça assim, é um negócio, gente, excitante, é absolutamente incrível. Incrível aprender tudo isso e colocar em prática e usar. Eu me sinto igual os trainees. A gente é uma empresa de tecnologia, né? Então nós temos os e-directors, os e-managers, os e-leaders e os nossos estagiários são os e-slaves. Brincadeiras à parte com os slaves, eu aprendo tanto quanto eles e aprendo com eles. E tem algumas premissas que eu deixo com eles, sempre. Por quê? Eu não estou preparando trainees para serem bons empregados. Esse programa de trainee já morreu, tá? Eu estou preparando trainees para serem bons líderes, bons gestores, bons tomadores de decisão, bons resolutores de conflito, pessoas justas e, acima de tudo, honestas. Por quê? Para você ser um líder, é premissa para você poder ser empreendedor, porque se você não souber gerir o todo e gerir o caos do generalismo, você não vai conseguir empreender, porque você vai ser muito bom em alguma coisa e muito ruim no resto, e você vai quebrar. Isso acontece. Então você tem que ser articulador. Você tem que ser um negociador. Você tem que vender o que não tem, porque se fizer primeiro para vender depois, não vai dar certo e não vai ter grana. Você tem que vender o que não tem, mas tem que entregar. Isso é honestidade, ok? Você tem que ser político, por mais que você não goste de fazer política, você tem que ser político. Você não pode corromper e não ser corrompido. Ética é inegociável, gente, ok? Você tem que ser multitarefa, sim. Você tem que ser generalista, tem que saber tocar financeiro, pagar conta, organizar seu caixa, contratar bem, gerir vendas, falar com o cliente, controlar a entrega, fazer marketing. Tem! Mas eu trabalho numa empresa grande que faz tudo isso. Mas você tem que saber, até para quando você preparar uma squad, dar uma ordem para alguém, criar um projeto, você tem que saber do que você está falando. Você tem que ser fluente em português. Então vamos lá. O Diego Godoy já disse isso uma vez. Antes de você querer falar muito bem inglês, fale muito bem português. Escreva bem. Leia muito, vai ajudar você a enriquecer o seu português e deixar ele polido. Fale muito bem português. Fale muito bem. Tenha uma oratória muito boa. Saiba apresentar seus projetos para os seus líderes, para os seus colegas, apresentar suas ideias, vender os seus ideais. Depois você aprende inglês, porque inglês hoje não é mais opcional, ele é obrigatório, ok? Mas fale bem português. E tem que saber agir por improviso. O plano nunca sai como planejado. O plano é apenas um rascunho de para onde eu acho que eu vou. A vida não é igual o Waze, que te dá um caminho bonitinho e depois te dá um atalho para você economizar minutos. Ele é ingrato. Você coloca a rota, ele vai te colocar em cada enrascada, cara,
que você vai ter que se virar para poder sair dela. E se vira como? Seguindo todas essas regrinhas. Mas tem outras regrinhas que se complementam a essas, que são muito importantes. Para que você possa ter tudo isso, você tem que ouvir muito. Falar pouco. Não interrompa. Seja gentil. Esteja disponível. Goste de fazer junto. Eu falo para todo mundo que trabalha comigo, eu não sou chefe. Eu nunca vou agir como chefe. Se em algum momento eu tiver que agir como chefe, algo está errado. Eu sou membro de um time. Ok? Peça, por favor. Diga obrigado. Peça desculpas. Não minta. Não oculte prazo. Não dê um chute. Fale a verdade. Peça ajuda. Ofereça ajuda. Tenha sede de aprender e de ensinar. E mais importante, se divirta. Crie um ambiente descontraído, faça meme, mande meme, conte piadinha na hora certa, tenha um ambiente leve para trabalhar. Isso torna tudo muito mais gostoso. O que você acha, Nascimento? Por isso que eu entrei aqui para dar uma risada, para te parabenizar pela fala, que sensacional, né? Faça meme, dê risada, seja feliz na companhia. É um pouco do que a professora Lenir falou, né? Não mais do PIB, né, mas do índice de felicidade bruta, né? Exatamente. Que bacana, as reflexões que você está trazendo nessa provocação que vale para quem está dentro das empresas, mas quem está empreendendo também, né? Então, esse olhar de multiprofissional, a comunicação como um skill super importante e necessário, entender que você precisa saber e fazer quase tudo dentro das empresas, mas, acima de tudo, vender muito bem as suas ideias e os seus projetos. Eu gostei dessa, viu? A vida não é como o Waze. Você quer chamar os seus colegas aí para dentro da live? Eu quero trazer a minha turma de slaves, eles sabem que eu adoro eles, para a tela. Eles entram e eu saio. Eu quero trazer a turma, não sei se teremos todos hoje aqui, porque um dos nossos, são 4, né? Um deles está acompanhando a mãe num exame hoje pela manhã, mas eu vou falar um pouquinho deles antes que cada um deles fale. Primeiro, nosso programa de trainees visa preparar talentos de fato para o futuro. Eles têm planos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. A longo prazo, ou eles vão sair para empreender forte e criar uma marca forte que vai mexer com o mercado, ou eles vão ascender alguma grande liderança dentro da nossa organização que está crescendo fortemente e criando novos negócios o tempo inteiro e vão ser head executivos de uma vertical muito importante do nosso negócio. Então eles começaram todos agora um job rotation, passando por áreas até algumas bem desconfortáveis que a gente tem que passar, e também lidando com pessoas. Haverá um momento, principalmente o Arthur Sartor aí que está na frente, que é o filho do fundador, que está sendo preparado para uma posição de liderança significativa. Daqui a pouco eu vou demiti-lo, no bom sentido. Eu vou levar ele para uma organização de amigos nossos, que é aquela organização máquina de moer carne, para ele voltar meio com o olho arregalado, a pele vermelha, e dizer, nossa, Zé, o que você fez comigo? Então, agora você entendeu como é que você não deve tratar as pessoas? Aí ele volta aqui para dentro de casa. Mas a maior premissa do nosso programa de talentos é formar pessoas de bom caráter. Como é que nós tomamos decisão? Essa turma fica em volta de mim no dia a dia. Eu fico no salão aberto com todo mundo, eles ficam em volta de mim. Eles têm autorização para colar em mim na hora que eu estiver fazendo qualquer conversa, qualquer ligação, qualquer conversa. Se eu estou ali, eles podem ouvir. Se é sigiloso, eu vou para uma sala. E depois dessa conversa, ou depois da situação que aconteceu, é muito raro eles não se aproximarem de mim e perguntarem, Zé, qual foi o racional que você usou para tomar essa decisão? Explica para a gente. E aí eles estão tendo contato com uma diversidade de decisões e situações diferentes. Eu lá em 2012, quando nós eu comecei com um negócio de endomarketing, change management, a gente fez um estudo muito significativo do impacto das gerações no mercado de trabalho, e nós introduzimos no mercado, literalmente foi a nossa empresa, lá em 2012, que introduziu a jornada do herói,
como um caminho para mudança e ressignificação, era a forma lúdica de entregar conteúdo técnico para gerar uma absorção muito maior, e eu venho usando isso desde então. Então, nós temos aqui um cara hoje que já está sendo líder de projeto do banco que a gente colocou em pé. Nós temos um cara que está se transformando num growth hacking, em marketing. Nós temos um cara que já fala RPA, já fala automação, já fala robôs. Nós temos um outro cara que já é cientista de dados. E eles estão vivendo um dia a dia bastante intenso. E aí eu vou chamar um por vez para que se apresente rapidamente e diga o que está achando. Mas aí, não é só o que está achando, nós vamos bombardear. Eu e o Nascimento combinamos que nós vamos fazer o chamado pinga-fogo. Pinga-fogo no mundo do jornalista você vai receber do nada uma pergunta que você não imaginava que você pudesse receber. E aí a gente vê se essa garotada está preparada, né? Arthur, conta pra gente, como é que está sendo a sua experiência? Arthur na tela apenas. Opa, beleza? Então, eu sou o Arthur, vim nesse processo de sucessão aí da empresa. No começo eu fiquei bem nervoso. Bem no começo mesmo, quando eu entrei, o Zé ainda não estava na empresa com a gente. Então, eu comecei como um mero estagiário mesmo, fazendo qualquer coisa, indo pegar café. Acho que todo estagiário já teve que ir buscar café. Aí não tinha tanta atenção quando eu precisava. Aí depois que o Zé entrou, eu comecei a fazer muito mais coisas. Eu comecei pelo suporte, porque eu tinha que entender mesmo como que a empresa funcionava, e me ajudou bastante isso. Aí, depois disso, agora ele chegou e falou, vou te colocar como head desse projeto, que é o nosso projeto do banco. Nesse momento eu fiquei desesperado, eu não sabia o que fazer, mas o Zé ali me ajudou muito e falou, faz do jeito que você acha que tem que fazer e eu vou te ajudando. E realmente é o que ele faz. Eu grudei com ele, nos primeiros processos eu fui acompanhando ele, grudei como shadow, ele me ensinou tudo e agora ele tá me passando mais essas responsabilidades. Aí Arthur, eu tô aprendendo muito. Qual que é a principal premissa para você tomar boas decisões? Isso é verdade, gente. Quando eu digo faça, a gente fez um plano e ele executa o plano, ele cadencia o plano. Então nós fizemos um plano e ele organiza o plano, ele vai atrás das coisas. E se eu não estiver na empresa, como aconteceu, as últimas 3 semanas foram muito instáveis para mim. Hoje, por exemplo, eu estou em São Paulo, vim acompanhar a minha mãe num tratamento de saúde, que está muito bem, estou na casa da minha irmã aqui, volto amanhã para Curitiba. E na minha ausência, eles não puderam contar comigo para algumas coisas. E aí existe um elemento que é extremamente importante que eu digo, se vocês usarem esse elemento para tomar decisões, eu sempre vou apoiar as decisões de vocês. Qual que é esse elemento, Arthur? Cara, eu acho que a confiança e ética os principais, porque confiança foi o que eu senti bastante, porque eu fiquei com muito medo, principalmente na primeira decisão que eu falei com o Zé. Você acha que eu devo fazer isso? Ele, sem tempo, me falou, faz o que você acha que você tem que fazer, que ele confiou em mim, e acabou que eu fiz certo da maneira correta. Se você... O que eu semeio para essa turma é ética e governança. Muito, muito. Fazer certo. O errado é errado, ainda que todo mundo faça. O certo é o certo, ainda que ninguém faça. Pedro, você já fez muitas coisas que depois eu descobri que você fez, que você me apresentou que estavam prontas. E eu adoro isso porque eu não tenho que empurrar ninguém. Essa galera acelera. E aí lá na frente o nível de retoque que eu tenho que dar é sutil. É sutil. E aí eles saem fazendo. Pedro, qual foi o maior aprendizado nesses nossos últimos meses de trabalho conjunto que você teve comigo? Cara, primeiramente, bom dia. Meu nome é Pedro Zanini. Estou na Finamblu há 4 meses, vai fazer 4 meses agora. E nesses últimos tempos, acho que o que eu mais tenho aprendido é como trabalhar em equipe. Assim, a importância de saber lidar com a tua equipe, dessa confiança e de querer mostrar resultado mesmo, de saber, assim, de saber que você não está sendo pressionado, mas você tem algo para fazer, e o ambiente está tão bem fluido que te dá vontade de fazer mesmo que ninguém te cobre, mesmo que ninguém te peça nada.
Então, a partir do momento que você sabe que tem alguma coisa para fazer, você talvez não entenda muito, mas tem essa confiança da sua equipe ao teu redor, você vai, corre atrás, dá um jeito de aprender e mostra. O que é importante é você fazer. Eu já até comentei com o José que eu fiz. Não sei, pode não estar certo, pode ser que seja descartado, mas pode ter certeza que eu aprendi fazendo isso e acabou que ele apoiou, foi certo o que eu fiz. Acabamos utilizando o que foi feito, só dando esses retoques junto ao José depois. Então, nada fica para trás, ficar parado não é uma opção. Então, assim, eu sempre busco aprender, mesmo que não seja utilizado, Pedrão, mesmo que não... Vou cortar um pouquinho aqui a tua fala para perguntar o seguinte: você está trabalhando com um cara que é hiperconectado, é muito rápido, faz acho que 50 coisas ao mesmo tempo. Ele já te inquietou em relação ao futuro? Como está esse pensamento seu em relação ao futuro? Cara, sim, tá sendo um aprendizado muito bacana. Eu falo para ele que o que eu tô aprendendo estando ao redor dele ali, eu nunca tinha visto, nunca tinha aprendido e sou muito grato pelo todo esse conhecimento que eu tô absorvendo. E sim, ele comenta o tempo todo o planejamento dele para o futuro, fala sempre, nos orienta a pensar no que seremos daqui 6 meses, do que seremos daqui 1 ano, do que seremos daqui 5 anos, porque com metas a gente põe um objetivo na nossa vida, a gente cria vontade e isso torna prazeroso aquilo que você está fazendo. Então ele sempre nos instrui e nos passa a mentalidade dele em sempre pensar no nosso futuro para desenvolver o melhor no nosso presente. Então, agora, Nascimento, se eles conseguirem cumprir bem essa tarefa, no final de cada uma dessas etapas, o plano de curto prazo, que é 90 dias, 1 ano, 3 anos e 5 anos, se eles forem para o mercado de trabalho, eles vão para o mercado de trabalho como caras justos, éticos e corretos. Se eles ficarem conosco, eles terão, além dessa mentalidade, eles terão um carinho pelo time que trabalha com eles gigantesco. Eu queria trazer o Lucas para a tela, o Lucas Terres para a tela para fazer uma pergunta para ele rapidinho. Agradeço a participação do Pedro. Lucas, venha para cá. Cadê o Lucas? Lucas, nosso pessoal do BG aí. Vamos lá, acorda, galera! Atenção, Lucas, me conta o seguinte, qual que é o teu plano para 90 dias? Bom, primeiro bom dia, Zé, bom dia a todo mundo que está nos ouvindo, e o meu plano para 90 dias é, a partir de agora, já essa semana, começar a dar uma saída da parte de desenvolvimento, que é uma área que a gente está indo, ir para, como o Zé já falou, o nosso job rotation, ir para a parte de growth hacking, ficar focado full time nisso. Então, esse é o planejamento nos 90 dias, ficar na parte de growth hacking. Muito bem. Tem tudo a ver com tecnologia. O Lucas é um cara de desenvolvimento, mas eu não quero que ele seja aquele desenvolvedor à moda antiga apenas de escrever código e criar serviço. Ele pode até fazer isso. Mas para todos esses caras que vocês estão vendo, eu gero estímulos diários para tirá-los da zona de conforto e mostrar coisas novas que eles precisam experimentar, até para poder, nessa experimentação, descobrir talentos vocacionais que possam chamar a atenção. Então, envolve tecnologia hoje trabalhar com automação, criar robôs de automação para marketing, pensar nos hackings que a gente consegue fazer de SEO, busca orgânica, campanhas e uma série de outras coisas que são extremamente importantes, porque hoje a gente fala do desenvolvedor do futuro, não é mais aquele cara que está escrevendo código na frente de uma tela verde. É muito mais do que isso, é ser criativo e inventivo, e todos eles têm esse talento. Você não acha, Marçal? Tenho certeza disso, e vou dizer uma coisa que eu quero até colocar aí para o colo do Lucas. É o seguinte, essa geração é uma geração extremamente hard, né? Porque domina muito bem a tecnologia. E qual é o papel de vocês no soft skills, no relacionamento humano, que é o que vai fazer a roda rodar? Dizem que nós, gestores, deveríamos gastar 70% do nosso tempo com gente. Você gasta quanto tempo com gente? E o que você pensa sobre soft skills? Bom, soft skill, ele é algo no nosso cotidiano, assim como o Zé falou, a gente tem um ambiente bem descontraído,
Assim como o Pedro também comentou, a gente não tem uma questão de cobrança em cima o tempo inteiro desde que a gente entregue. Então, a gente fazendo essa entrega, a gente tem essa liberdade para focar nos nossos relacionamentos dentro da própria empresa. Eu, particularmente, vivo passando de sala em sala, conversando com o Marshall ali, que é o nosso cara que está indo para a parte de infra. Eu converso com o Zé, eu sou o cara que vai lá, Zé, que raciocínio que você usou para fazer isso? Então, o relacionamento interpessoal está dentro de tudo isso, e ele é exercido com força todo dia, toda hora. E para qualquer coisa que você observe que pode extrair um aprendizado, eu vou lá e cutuco. Mas o que você usou nisso? Mas como que você fez isso e por quê? A principal regra no nosso dia a dia com todo o nosso time é comunicação horizontal o tempo todo. Todo mundo na mesma página o tempo todo, porque um consegue de fato ajudar o outro. Marçal, vamos seguindo aqui adiante. Eu sei que a gente está com o horário muito apertado, mas o objetivo era fazer com que eles pudessem conversar com os jovens empreendedores jovens que estão aqui, entendendo que todo mundo pode empreender, sim. Todo mundo pode fazer um programa de talentos dentro da sua empresa, seja um estagiário, seja um profissional. Mas agora eu quero encerrar com a cerejinha no alto do bolo. O que eu estou fazendo nada mais é do que um bom onboarding de um colaborador. Seja ele um estagiário, seja ele um gerente, e olha que nós estamos crescendo, nós vamos estar com umas 6 pessoas novas na empresa nesse momento. O meu onboarding é hand by hand, é olho no olho, é pegar pela mão, é fazer junto. Eu sou facilitador desse colaborador, eu não entrego para ele um monte de papel e falo, faça, não. O onboarding tem que ser muito bem feito. O onboarding das tarefas, para o cara ter carinho por aquilo que ele faz, ter segurança de pedir por favor, pedir ajuda, não entendi, faz comigo mais uma vez, para ele ter liberdade, inclusive, de brincar. A turma, nós temos uma tradição na empresa, para encerrar, que muitas vezes eu percebo que a galerinha almoça meio rápido, e não são apenas os estagiários, tá? Eles almoçam meio rápido e perguntam, você vai almoçar onde, Zé? Podemos ir junto? Aí tem uma regra, eu não falo de trabalho na hora do almoço. Primeiro que eu não gosto de almoçar sozinho, então eu adoro companhia. Mas a gente não fala de trabalho, a gente fala de filosofia, a gente fala de Deus, a gente fala de alienígenas, a gente fala de anime, a gente fala de Marvel, de Star Wars, e é um momento de qualidade que nós temos que é incrível, porque a gente desopila um pouco do momento do estresse de trabalho e a gente alivia, brinca, dá risada, se diverte, e ambiente de trabalho leve, sadio, gere qualquer crise, resolve qualquer problema com calma. E essa é a grande característica do novo empreendedor. Ser ético, governança em primeiro lugar, saber gerir crises, saber gerir pessoas, ter comunicação horizontal e ser amigo dos seus colegas de trabalho. Nascimento. Muito bom. Meu amigo, muito obrigado por essa palestra sensacional, inspiradora, por trazer aí a nova geração de executivos e profissionais do mercado, né? Zé, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Manda um abraço especial aí para toda a sua galera.